Boa tarde, irmãos. Hoje estamos passando uma fase muito difícil. Na verdade, uma fase que, para mim, que já estou mais experiente, vamos dizer assim, nunca passei na vida. Até a Saíra perguntou se eu já tinha passado por isso, e eu disse não, e creio que muitos não passaram também. Gostaria de explicar também o porquê mudamos a nossa estratégia, pois iríamos fazer um vídeo do culto com a presença somente da equipe de louvor e o pastor pregando. Mas cada dia tem uma nova orientação da parte do governo e recentemente baixou um decreto que as igrejas não poderiam abrir. Nessa semana teve casos de comércios que não abriram, que trabalharam de portas fechadas, imagino eu, para colocar as coisas administrativas em dia, com alguns funcionários apenas, não com todos, mas a sociedade se incomodou, chamou a polícia e tiraram as pessoas do trabalho. Em vista disso, se nós, como igreja, mesmo trabalhando com as portas fechadas para fazer um vídeo, tocando e cantando, as pessoas poderiam ficar incomodadas, poderiam denunciar e a polícia vir a retirar-nos. Isso seria muito ruim como igreja, nosso testemunho não seria muito bom, pois eu tenho ouvido críticas muito duras e bem negativas às pessoas que não cumprem ou parecem que não estão nem aí para as orientações. Por isso, queremos ter um bom testemunho na sociedade e estaremos então mudando a nossa estratégia, estaremos fazendo apenas um vídeo com a mensagem da palavra de Deus. A palavra de Deus não pode parar. E o texto de hoje será em João capítulo 1, versículos 43 a 51. A palavra de Deus nos fala o seguinte: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde você me conhece? Jesus respondeu: eu o vi quando você estava debaixo da figueira antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar, querido Pai, quero agradecer por que o Senhor realmente tem cuidado de nós. Continua, Senhor Deus, trabalhando em nossas vidas, nas nossas saúdes, e Deus, que realmente o Senhor possa estar protegendo a cada um de nós. Pai, quero também pedir em especial, Senhor Deus, a tua palavra, que o Senhor possa ter liberdade para agir, a sua palavra possa ser pregada e tudo que não vem do Senhor possa cair por terra agora. Em nome de Jesus, amém. Nessa época agora, eu creio que eu posso, ou nós podemos identificar um sentimento de medo. Medo pelo quê? Pela vida, né? Todos estamos usando álcool, mesmo aquele que nunca usaram, que é o meu caso, até eu estou usando. Lavar as mãos com
sabonete, estamos gastando bastante água, bastante sabonete, e vemos até que está faltando álcool no mercado, farmácia. As pessoas estão comprando até álcool Zulu 40, aquele que não serve para nada. Álcool de churrasqueira, eu fui ver esses dias, estava até álcool de churrasqueira está faltando. Mas alguns especialistas falaram que acima de 70 serve para prevenção. A única coisa é que álcool de churrasqueira 80 não serve, não tem gel protetor, então pode ter problema dermatológico. Então, hoje se tem um sentimento de medo pela vida, medo pelo emprego, pessoas perdendo emprego porque hoje as creches estão fechadas, as escolas estão fechadas, as pessoas não têm com quem deixar os seus filhos e são obrigadas a faltar, né, no emprego, né? As pessoas estão perdendo emprego, as empresas com medo da sobrevivência não estão, as pessoas estão comprando, as pessoas não estão se reunindo. Então, muitas empresas estão preocupadas com a sua saúde financeira e também os empregados, porque se a empresa fechar, ficarão desempregados. Então, esse medo existe, a medo de falta de coisas básicas, pessoas indo ao mercado, contrariando as orientações, tumultuando os mercados, comprando em excesso, estocando como se fosse guerra. E um outro sentimento também que existe, que a gente pode identificar, é que as pessoas estão mais sensíveis espiritualmente. Pessoas que estão buscando um socorro espiritual, até pessoas muito confiantes, autossuficientes, ateus, pois as pessoas não têm controle. Nem o dinheiro, tem coisas que o dinheiro não pode comprar. E as pessoas, então, podemos dizer que elas estão mais sensíveis espiritualmente. Então, nesse momento que nós passamos, eu me pergunto, que atitude temos que ter nesse momento como cristão? No elevador do nosso prédio foi colocado um recado bem carinhoso para os nossos velhinhos, que eles não precisam sair para fazer compras, e deixaram um cartaz com nomes e celulares para eles ligarem, e as pessoas irão comprar para eles. Eles não precisam arriscar a vida. Essa atitude identificaram a pessoa que teve início e fizeram uma entrevista com ela, e a pessoa realmente fez esse ato de coração e que espalhou em vários condomínios, chegou até ao meu condomínio. E o que podemos dizer é que no momento desses, pequenas atitudes podem fazer grandes coisas, principalmente atitudes com amor. No texto que lemos hoje, Jesus chega a Filipe e disse: siga-me. E ele com certeza o seguiu. Depois Filipe foi para Natanael e disse: achamos aquele quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, uma das pessoas que eu gostaria de frisar aqui é Filipe. Quando Filipe disse a Natanael que encontrou quem Moisés e os profetas escreveram, na realidade, Filipe quis dizer a Natanael: você não precisa mais passar pela vida sem esperança. Ninguém mais precisa te humilhar, que o Império Romano dominava sobre os judeus.
O sentimento de sofrimento, de dor, o vazio de coração, tudo chegou ao fim porque encontramos o Messias. Esse sentimento foi que Filipe passou para Natanael quando ele disse aquilo. Então, nesse momento que a gente vive hoje do coronavírus, qual sentimento nós podemos transmitir, ou que fala nós podemos transmitir às pessoas, como Filipe fez com Natanael? O que Filipe fez foi um convite a uma nova experiência. Sair da morte para a vida, das trevas para a luz, da tristeza para a alegria. E o interessante é que esse convite não veio diretamente de Jesus, veio por Filipe, a Natanael. Na verdade, o Filipe foi utilizado como instrumento de Deus na vida de Natanael. E Natanael, ele questionou a Filipe: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? E Filipe falou simplesmente isso: venha e veja. Isto é, venha conhecer, é viver, é experimentar. Foi isso que Filipe falou para Natanael, porque Jesus tinha convidado Filipe. Filipe tinha experimentado, conhecido a Jesus. E Filipe simplesmente falou para Natanael: experimente, venha conhecer. E evangelizar é simples, é convidar as pessoas a terem a mesma experiência que você recebeu, ou viver a mesma experiência que você está vivendo. Não precisa ser um grande contador de causa, não precisa ter a melhor didática do mundo e principalmente não precisa convencer as pessoas, porque quando Natanael chegou a Jesus, Jesus convenceu Natanael. É o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado e da necessidade de Deus, e as pessoas então aceitam a salvação. Então o evangelho é simples, é só levar aquilo que nós vivemos ou que nós experimentamos. E uma coisa importante é que Filipe, quando disse vem e veja, ele tinha credibilidade com Natanael. Isso implica que o testemunho de Filipe no dia a dia para Natanael fez diferença. Da mesma forma que a igreja primitiva em Atos fazia diferença na vida da comunidade. A comunidade via com bons olhos os cristãos. Os cristãos tinham credibilidade com a comunidade. Com certeza eles viam o amor ao próximo, a comunhão, o carinho que eles tinham uns pelos outros, a ponto de vender propriedades para distribuir para que não tinham. Então, dessa forma, em Atos, a igreja primitiva, Deus acrescentava milhares de pessoas que iam sendo salvos dia a dia. E são as atitudes que fazem diferença. E as atitudes dos cristãos, claro, com certeza o Espírito Santo agindo, fazia diferença na comunidade lá. E as atitudes
na credibilidade de Filipe com Natanael fez diferença na vida de Natanael. Quando Natanael se aproximou do Senhor, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Jesus fala como se convivesse com ele, se encontrasse com Natanael todo dia. E Jesus não falou: você me parece um israelita que não tem falsidade, ou você não aparenta alguém assim. Não, Jesus falou convicto: aí está um israelita que não tem falsidade. Ele foi tão convicto que ele perguntou para Jesus: o Senhor me conhece? E abrindo um parênteses, sim, Jesus conhece a nós melhor que qualquer pessoa, melhor que qualquer amigo, melhor que mãe, melhor que pai. Jesus sabe o que passamos, tudo o que sofremos e todas as nossas dores. Jesus conhece o nosso íntimo lá dentro. Por isso que nós podemos confiar nele. E por pior que seja a situação que nós estamos vivendo, nós temos um Jesus que está conosco, que conhece as nossas dores, conhece as nossas necessidades e principalmente Ele sabe o que realmente nós necessitamos e precisamos. Quando Jesus respondeu que viu Natanael debaixo da figueira, aqui para o judeu é uma informação muito importante, que na cultura do judeu fala que ele foi criado debaixo das leis e ele respeitava as leis. Isso abriu caminho, quebrou aquela barreira que Natanael tinha. E isso levou Natanael a crer em Jesus. Então, mais uma vez, é uma prova de que quem convence é o Espírito Santo. Quem completa a obra é o Espírito Santo. Nós só precisamos cumprir o nosso papel de levar a mensagem, cumprir o nosso papel de sermos testemunhas do Senhor, boas testemunhas do Senhor, para podermos levar o Evangelho, sermos instrumentos para levarmos o Evangelho. E na verdade, só a salvação é tudo o que nós precisamos. Mas Deus, Jesus, é maravilhoso. Eles têm muito mais para nos oferecer. Jesus falou para Natanael: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Então, se nós não formos para Jesus, se tem algo que nos impede a chegarmos a Jesus, no caso de Natanael, se ele ficasse naquele mundinho dele, que ele via, que conhecia, de Nazaré não pode vir coisa boa, ou se esse preconceito existente em Natanael impedisse dele ir até Jesus de Nazaré, com certeza, não só a salvação, mas ele não iria ver o que Deus tinha preparado para ele. Deus, ele não só preparou o nosso caminho para a salvação, mas ele tem preparado sempre coisas maiores do que essa para nós. Em qualquer situação que a gente se encontre, Jesus vai sempre nos dizer:
você verá coisas maiores do que essa. Só precisamos ter a mesma atitude de Natanael, de ir e ver, de se achegar a Jesus, de buscar mais e mais a Jesus, tirar do caminho todas as coisas que impedem nós chegarmos até Jesus. Esse Deus, esse Jesus, ele pode todas as coisas, ele cumpre todas as coisas, ele não mente, ele é fiel, não nos abandona. E muitas vezes nós não vemos porque nós não chegamos próximo a ele. Nós não temos a mesma intrepidez, não temos a mesma coragem de Natanael de transpor as barreiras e ir e ver como Filipe tinha convidado. Então, o desafio é nós nos achegarmos a Jesus. O desafio é vencer as nossas barreiras para ir e ver. E outro personagem que eu gostaria de citar aqui é Jesus. Para duas palavras que Jesus falou nesse texto. A primeira palavra que ele falou foi para Filipe: siga-me. E a segunda ele falou para Natanael: você verá coisas maiores do que essa. Esse Jesus, que é Deus, que não mente, e na verdade já fez tudo por nós, mesmo assim ele nos quer dar mais, ele tem algo muito maior preparado para nós. Esse Jesus está falando, desafiando nesse momento a mais e mais. Siga-me. Venha. Achegue mais perto de mim. E ele fala: você verá coisas maiores do que essa. Não tem tribulação, não tem situação, não tem vírus, não tem nada. Nada que seja maior do que Deus tem preparado para nós. Então eu gostaria de me desafiar e desafiar a todos a não limitarmos o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Não limitarmos a nossa fé. Não limitarmos o aproximar de Jesus. Jesus está de braços abertos falando: venha, segue-me e verás coisas maiores do que essa. Vamos obedecer, vamos seguir. E se nós seguirmos a Jesus, nós temos muito, muito para transmitir para aqueles que estão ao nosso redor, sem esperança, com medo, talvez desesperado. Se nós obedecermos a Jesus e nos achegarmos a Ele, nós temos muito, muito que falar, muito que transmitir para todos que estão ao nosso redor. E realmente é um desafio para mim e para todos nós, como cristãos, nesse momento, para podermos ter um bom testemunho, para cairmos na simpatia do povo ao nosso redor. Que Deus abençoe, que realmente
possamos ser o caminho para que as pessoas encontrem a Jesus, encontrem a esperança, porque a esperança é Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Querido Pai, eu quero realmente louvar ao Senhor, porque só em Ti nós temos esperança. E Deus, que realmente nesse momento difícil que todos nós estamos passando, nós possamos ter o caminho, nós possamos ter o que falar para as pessoas. As atitudes que as nossas atitudes possam expressar o teu amor e as pessoas venham a conhecer Jesus através das nossas atitudes. E para isso nós dependemos do Senhor. E para isso nós queremos nos chegar mais próximos do Senhor. E queremos nos encher do teu amor para podermos compartilhar esse amor para as pessoas ao nosso lado. Ó Deus, que realmente possamos aceitar o teu convite de te seguir para vermos coisas maiores sendo realizadas. Em nome de Jesus, amém.